Salve trader, tudo certo? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia, tá? Para quem acompanha o vídeo de ontem aí, a gente ficou posicionado em Nasdaq, tá? Quando a gente observou essa microestrutura sendo formada, muito bem formada, inclusive, onde ela deixa buraco no fundo e rompe algumas vezes o topo, vem fazer essa limpa da liquidez do fundo e depois segue para alta, tá? Se você não acompanha o vídeo de ontem, dá uma olhada aí, porque tá bem interessante. E pro dia de hoje aqui em Nasdaq, galera, eu tô vendo esse FVG aqui como uma possível parada do mercado, tá? Se ele tiver uma correção para ser feita. Então, ontem a gente entrou com 4 lotes naquela região. Três desses lotes já foram acionados, tá? Já pegou nosso take. Então a gente entrou com 3 lotes aqui, quer dizer, 4 lotes aqui. Pegou um take aqui, o 2 e o 3 pegou aqui nessa região. E agora estou carregando mais um, tentando levar até a máxima histórica do ativo aí, tá? Para hoje, então, eu observo por essa região. Gostaria muito que o preço viesse visitar um pouco abaixo aqui, para a gente tentar efetuar mais uma compra aí, tá? Isso se os dados do payroll vier corretos aí, vierem bons, né? Porque senão também, se vier ruim, aí não tem muito o que se fazer, não. Mas acredito que o mercado não passe dessa região, tá? Eu vou até colocar meu stop um pouco mais para o ganho aqui, porque caso venha muito ruim o payroll aí, pelo menos a gente já está protegido e já garante aí pelo menos US$ 40, tá? A nossa conta, então, ontem saiu de 78 para 207. Lembrando que a gente começou o mês aí com 200. E esse trade que está flutuando aí tá em US$ 102 por enquanto, tá? E nosso take está em 202. Para os demais ativos, eu estou ainda com o alarme do Bitcoin aqui. Acredito que ele faça uma alta junto com o Nasdaq, ou até mais lento que o Nasdaq, depois volte a cair. Para o Shao, ele não andou ontem, tá? Eu falei para vocês dessa possível bandeira aqui. Porém, quando ele chegou nessa região da parte inferior aqui do canal, ele não deu continuidade, aí ficou muito lateral. Aí depois ele até rompeu aqui, ó. Só que nessa ocasião eu já não entro, tá? Eu não consigo fazer uma venda aí porque ele não me mostra mesmo interesse quando ele faz essa puxada aqui rente à linha ali, tá? Então isso aqui para mim já descaracteriza um pouco. Então vou ver se eu consigo encaixar alguma estrutura, alguma coisa aqui para a gente poder fazer algum outro trade, tá? Euro USD também ainda lateral aqui. O que eu gostaria de ver, eu até deixei o alarme aqui, ó, seria ele vir limpar essa liquidez dos fundos para depois dar continuidade na alta, tá? E ela tá com uma estrutura até bonita, tanto que está bem parecida com a da Nasdaq ontem, onde ela faz um buraco aqui na parte de baixo e fica rompendo os topos por algumas vezes, tá? Ela rompe o topo e volta para dentro do canal, rompe e volta para dentro do canal. Então, se ela viesse aqui e limpasse os fundos, eu conseguiria uma compra até bacana, tá? Mas do jeito que tá aqui, não tem nada de se fazer ainda não. Não posso vender aqui também achando que o preço vai fazer isso, porque ele pode simplesmente continuar subindo daqui. Então, eu prefiro aguardar. Se tocar nosso alarme aqui, eu fico de olho para uma possível compra. E por enquanto é isso. Assim que eu tiver algum trade novo aí, eu mostro para vocês. Galera, voltando aqui, saiu os dados do payroll aí, tá? Então, ele não veio tão bom. Eu até, a hora que eu vi 22 mil, eu até fiquei assustado, porque achei que o mercado poderia despencar aí. Mas parece que o mercado gostou dos valores que vieram, tá? Então, continuamos subindo aí. Agora deu uma bela de uma disparada. Infelizmente não chegou na região que a gente procuraria por outra compra. E acredito que o mercado continue subindo aí, tá? Acho que a hora que abrir às 10h30 eles podem até fazer uma manipulação de venda
para depois dar continuidade na alta, tá? Mesma coisa que foi feito ontem. Manipularam aqui para venda e depois começou a subir. Então, esse foi os dados aí que saíram. E eu até achei que veio um pouco ruim, porém, como eu falei, o mercado gostou bastante, tá? O ouro deu uma disparada. Eu até queria que ele viesse. Eu acabei analisando essa microestrutura aqui, ó. Então eu até pensei que ele pudesse vir limpar esse fundo aqui. E se ele voltasse para dentro do canal, eu ia até tentar uma compra, tá? Mas disparou também aí na alta. O Bitcoin também deu uma caída, depois subiu e agora tá no mesmo lugar que estava antes. Aqui nada se fazia ainda. Então, continuo com a mesma opinião do começo do vídeo, tá? Eu acho que Nasdaq e S&P 500 continuam subindo forte aí no dia de hoje. O Bitcoin deve continuar meio lateral e subindo bem lentamente. E quando a gente chegar no topo, não digo aqui, tá? Mas quando a gente chegar num possível topo aí histórico de Nasdaq e S&P, aí eu já começo a ver o mercado para venda, tá? Porque ele vai estar muito esticado e ele vai ter que fazer uma correção. E a gente está dentro de uma onda de Elliott aí, onde aqui foi um movimento de um, um- uma queda em ABC em 2, tá? Aí depois ele começa a fazer a alta da pernada da 3 e essa pernada que a gente está agora, ela tá tão forte por quê? Porque é uma onda 3 da 3 de Elliott. É um pouco complexo de se entender, eu não vou chegar a explicar isso aqui, porque senão eu teria que dar o vídeo ficaria muito longo e teria que dar uma aula muito extensa aí. Mas aqui, ó, foi nossa onda 1 de Elliott, onde a gente tem 5 ondas aqui dentro. Depois ele faz uma onda 2, que é o ABC corretivo aqui. Aí, e tudo isso aqui que ele está fazendo agora é uma onda 3. E aqui ele fez a onda 1 dele, aí ele fez a onda 2 aqui complexa, e agora a gente está na onda 3 da 3, tá? Que é a mais forte de todas elas. E depois ele vai fazer uma 4 em ABC também, que seria um movimento assim, né? Vamos imaginar que ele subiu aqui, depois ele faz um movimento assim, ó. A, B e C aqui para baixo, tá? Para depois fazer a onda 5 de novo e terminar seu ciclo aí. E depois desse ciclo a gente corrige ele para depois buscar a onda 5 do time frame maior. Então, galera, para hoje é isso. Eu vou aguardar agora às 10h30, ver se aparece alguma oportunidade aí na abertura do Dow Jones. E se eu tiver algum trade, eu volto a mostrar. Galera, acabei de vender ouro, tá? Por que que eu vendi ouro? Porque se o mercado gostou de dos dados do payroll e realmente eles estão olhando para manter o corte de juros, de realizar o corte de juros agora em setembro, não tem o porquê comprar proteção, tá? Então, eu acho que o momento é você tirar o dinheiro da proteção, que seria o ouro, prata, enfim, e jogar isso para ativos de risco, tá? Por quê? Porque eles acabam gerando mais lucro do que se você tiver posicionado em ativos de proteção. Então, essa puxada forte aqui pode ser apenas uma manipulação, tá? E logo após isso, ele rompe o último topo, que foi aqui, ó. Que dia que foi aqui? Dia 3, 2 dias atrás. E ele rompe esse topo e logo ele já cai com muita força, tá vendo? Com candles bem cheios. O único que deixou um pouquinho de pavio foi esse aqui, mas os outros dois aqui com candles bem cheios. Então eu vou tentar esse trade, meu stop tá aqui em cima, e vou tentar levar ele até a mínima aqui do canal, tá? Então, assim que eu tiver o resultado, eu mostro para vocês, mas na minha visão, eu olho para esse sentido. Se o mercado gostou, não tenho por que comprar proteção e sim comprar risco. Que aí, no caso, você tira o dinheiro de ouro e manda, por exemplo, para Nasdaq, S&P 500, Russell, enfim. Beleza? Pessoal, voltando aqui rapidinho, só para mostrar que eu fiz mais dois lotes aqui, tá em ouro. Eu tracei essa possível bandeira aqui,
na parte de baixo, né? Que ele deixou esse fundo e depois esse fundo. E aí tracei até o primeiro topo aqui. Então aqui poderia ser uma possível parada, por enquanto tá respeitando, tá? Então eu fiz mais duas vendas. E agora é ver se o ativo caminha aí. Então eu vou estar com uma saída aqui e outra mais embaixo, tá? Aqui em Nasdaq performou muito bem aí. Tá indo muito a nosso favor. Agora falta um pouco menos de um terço aí para pegar nosso take. Já tá pagando 146 dólares e nosso take tá em 202. Ou seja, falta apenas 54 dólares aí, tá? Vamos ver se pega. Se pegar, a gente vai ser bem feliz aí nesse trade. E é isso, galera. Assim que tiver o resultado, eu mostro pra vocês. Galera, voltando aqui, aquela nossa possível bandeira lá não respeitou, tá? A hora que chegou aquele já rompeu. E aí eu observei por uma possível microestrutura aqui, tá? Se o preço terminasse para cima dessa região aqui que eu deixei pontilhada, eu ia estopar as três ordens, tá? Mas como ele não fez e ele criou esse martelo aqui, eu acabei vendendo por uma possível volta para dentro dessa estrutura aqui, tá? Então acredito que ele possa ainda vir limpar esse fundo. Então a saída desse meu lote está bem aqui nesse fundo. E agora eu vou deixar o stop aqui mesmo. Vai ser um stop grande aí, tá? Se for acionado, porque são quatro ordens do Shao. A gente sabe que o Shao ele é bem pesado. Mas tomei o risco aí, tá tudo certo. E como eu falei para vocês, para mim não tem o porquê de ativos de risco tá subindo, tá? Então preferi fazer a venda aí. Se performar, beleza. Se não, a gente olha por outra chance depois. Nasdaq aqui tá na briga ainda, tá? Deve ficar mais um tempo aqui, até mesmo ter uma correção um pouco maior para depois continuar a sua alta aí. Então, assim que eu tiver o resultado, eu mostro para vocês. Rapaziada, olha essa queda. Vamos ver se segura aí nesse FVG ou se vai tirar a gente no stop gain aí. Não imaginava que o mercado ia cair assim repentinamente. Não sei se aconteceu alguma coisa, se é alguma notícia aí, mas caiu muito rápido. Aqui onde eu falei para vocês, pode ser a possível parada, tá? Uma porque tem essa linha de tendência aqui, ó, que era uma linha de tendência de alta, ou seja, era uma resistência, e agora ela virou um suporte, né? E junto a ela tem o FVG. Então as duas estão na mesma região. O preço pode segurar aí. E se passar daqui, eu só não quero ver o preço vindo mais ou menos até aqui, ó. Até mais ou menos onde a gente entrou nessa região, pode até ser. Porém, se ele chegar abaixo desse topo aqui, ó, que foi deixado, aí invalida minha contagem de ondas, tá? Para as ondas de Elliott aí. Então, a gente vai aguardar, verificar como é que vai ser. Se a partir daqui ele começar a me dar alguma possibilidade de compra, eu vou efetuar mais compras, tá? E no Shao aqui, nossa, por pouco que a gente não foi estopado. Faltou muito pouco, muito pouco. Não sei se também o preço vai reagir aqui ou não, mas pode ser que agora que ele voltou para dentro da estrutura ele faça uma queda, tá? Para limpar pelo menos os fundos aqui. Então vou observar aqui também. E assim que eu tiver alguma nova posição, eu mostro para vocês. Galera, voltando aqui, Nasdaq aí deve tirar a gente agora, tá? Parece, pelo que eu vi, que foi um bombardeio israelense que aconteceu, tá? Pode ser que tenha sido isso que veio essa queda aí. Então, como falei para vocês, se tirar a gente aqui, eu já marquei aqui onde foi o topo da onda um. E se ele reagir bem antes desse, dessa marcação aqui, aí eu realizo mais compras, tá? O que é estranho, a questão de se realmente foi a queda por conta de um bombardeio, é o ouro tá caindo, tá? Porque geralmente quando a gente observa por guerras aí, quem performa bem são os ativos de segurança, tá? Então
Os ativos de proteção aí eles acabam subindo e os de risco acabam caindo. Mas vamos ver como vai performar. Chegou a beliscar aqui, o stop não pegou, ó. Então, vamos observar se o mercado volta a subir ou se realmente tira a gente e se tem a possibilidade de a gente fazer outra entrada aqui. Se tiver, eu volto a gravar aí. Já voltando aqui, tirou a gente, tá? Nasdaq. E o ouro aí tá quase pegando o nosso primeiro take. Vou guardar esses 10 segundos que faltam aqui pra gente observar se pega o take aí. E aí, Nasdaq fazendo um bom padrão aqui, eu já entro comprado de novo, tá, galera? Mas aí ele tem que me deixar alguma região de proteção, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Ele faz esse movimento, aí ele vem, faz o choque com bastante intenção na compra. E aqui nesse teste, eu faço a compra para tentar levar ele para cima com o stop aqui embaixo, tá? Porque senão não tem onde deixar stop aí. Bom, então depois eu volto. Voltando aqui, galera, seguinte, fiz duas compras aqui, tá? Bem de risco, mas vou falar o porquê delas. Infelizmente o Shell aqui, ó, chegou muito perto do nosso primeiro take e não pegou a ordem. Foi praticamente igual ao de ontem, mas tudo bem, estamos aí tentando ainda ver se ele vai fazer essa queda. Não vou mexer no stop mesmo, vai ficar lá, se pegar pegou e boa. E aqui a entrada é o seguinte, como eu falei para vocês, eu queria ver um choque, tá? Então aqui ele vem fazendo, ó, ele faz fundo, aí topo, fundo aqui de novo, topo, mais um fundo, aí aqui ele rompeu, tá vendo? E aí eu tava esperando para fazer uma compra aqui. Porém, ele não chegou. E aí, quando eu já observei que ele tava subindo, 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 eu falei, meu, isso aqui pode subir em V e se eu não comprar agora, eu posso ficar para trás, entendeu? Então, preferi já comprar aqui e tomar esse risco mesmo, mas confiando na análise que eu tô fazendo aí, tá? Que é ele não invadir essa onda um aqui. Então, se a gente observar pelo 15 minutos, uma hora, deixa eu tirar esse aqui. Ó, ele até chega a passar aqui, mas ele não fecha dentro da região que foi da onda um, tá? Então, por isso das compras, o mercado pode voltar em V aqui. Não acredito que volte em V. Geralmente as compras elas são mais demoradas do que as vendas, tá? Geralmente eles sobem mais agarrado aí. E por isso até que muitas dos meus trades eu prefiro por venda, tá? Por conta disso aqui, ó. Quando a gente tem um preço em queda, ele vem caindo muito rápido. Agora já a compra, ó como que ela é lenta, entendeu? Mas aqui pode ser que até faça esse V mesmo em linha reta aqui. E agora é aguardar, beleza? Assim que eu tiver o resultado aqui, eu mostro pra vocês. Galera, aqui no Shao, ele pode estopar a gente, tá? E na verdade, eu até queria tirar o stop por conta do RSI. Porque que acontece? O preço, ele tá subindo e o RSI tá caindo, tá vendo, ó? Então aqui a gente tem o preço caindo, totalmente em queda, enquanto o preço aqui tá subindo, tá? Então isso é uma divergência de RSI aí. Porém, ele pode subir até um pouco mais aqui e começar a arredondar topo, tá? Perdendo força da demanda. Tanto que a gente vê aqui, ó, que o volume desses últimos candles de alta aqui, eles foram muito fracos, tá vendo? Tudo bem, tem horário que tá na hora do almoço e tudo mais, acaba perdendo volume, porém ele ainda continua muito bom para venda. Mas eu não vou tirar o stop, se ele estopar tudo bem. Aí eu espero mesmo ele talvez fazer um arredondamento aqui, alguma coisa do tipo. E a hora que ele nos mostrar uma outra possibilidade aí, eu efetuo outra venda. Aí essa perda que a gente vai ter agora aqui, a gente tenta pegar nessa possível formação de venda aí e com os takes na mesma região. Então a gente vai pegar uma venda em um lugar um pouco mais alto para um take um pouco mais longo também.
Então é isso, só explicando para vocês aí. Nasdaq aqui tá na briga ainda, tá? Ele acabou de fazer o choque aqui em 5 minutos. Ele já fez o do 1 aqui que eu mostrei para vocês, fez o do 5 agora. Pode vir retestar essa região aqui e depois voltar a subir. Ou então até mesmo continuar sua queda aí. Só que aí para mim vai invalidar as ondas lá que eu falei para vocês. Por isso que meu stop tá aqui, tá? Por quê? Porque ele não pode entrar aqui dentro e fechar um candle de 15, 30 minutos dentro dessa região aqui. Então por isso que meu stop tá longo. Mas como eu falei para vocês, tomei o risco porque para mim a análise é essa daí. Não é nem viés nem nada, mas é como eu falei para vocês, eu tô vendo essa possibilidade de o ativo continuar subindo. Então vou manter posição e assim que tiver o resultado eu volto aí. Voltando aqui, é o seguinte, acabei de vender dois lotes aí de Chalta do ouro. Por quê? Porque ele veio fazendo essa cunha aqui, tá? Na verdade eu nem falei, ele estopou a gente, tá? Como vocês podem ver. E aí eu percebi essa cunha onde as pernadas de alta elas começam a ser cada vez menores, tá vendo? Então é fraqueza de demanda isso aqui e nos dá uma possível queda aí, tá? Então fiz a entrada aqui com o stop em cima ali. Aí, se passar dali, somente semana que vem mesmo. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui também. E a única coisa que eu queria falar para vocês é que aqui em Nasdaq, eu gostaria que agora no período da tarde ele desse uma distanciada de onde está a nossa entrada. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa durante o final de semana, como guerra, alguma coisa do tipo, ele pode abrir com um gap de baixa e aí pode estopar a gente e até liquidar a gente, tá? Então corre esse risco aí. Mas vamos confiar no que foi planejado, no que eu observei para o mercado. E desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Obrigado pela presença. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu! Ah, só mais uma coisa aqui, galera. Acabei esquecendo de mostrar para vocês o resultado, tá aqui, quanto ficou a nossa conta. A gente foi para 245 quando tirou a gente no stop gain aqui de Nasdaq. E aí com os stops aqui do Shao, a gente fechou em 185, tá? Poderíamos ter, se a gente tivesse fechado no topo de Nasdaq lá, estaria com uns 370 mais ou menos por aí. Mas tá valendo, tá tudo dentro do planejado. E seguimos para a semana que vem, beleza? Valeu, tamo junto.